Meu nome é Aramis de Barros, eu trabalho como missionário numa organização norte-irlandesa que produz literatura para evangelização pessoal. Eu sou formado em comunicação social, portanto eu não sou da área de ciência política, mas o momento em que vivemos exige um certo engajamento das pessoas diante dos desafios. Por isso eu estou tratando já há alguns anos desses temas que vocês estão vendo aqui. O tema que nós veremos nessa noite, dentro do que nos possibilita o tempo, que não é muito amplo, é o marxismo cultural, que tem sido o desafio revolucionário, desafio ideológico dos nossos dias. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do marxismo cultural, mas talvez não tenha aprofundado muito. Vamos procurar fazer algum aprofundamento nessa noite. Amanhã, dentro ainda do tema marxismo cultural, nós vamos examinar algo que tem causado uma certa preocupação em vários setores da sociedade, especificamente a igreja, mas não só a igreja, que é a ideologia de gênero, ok? Não preciso dizer para vocês que ambos os temas são negados como teorias da conspiração por aqueles que o praticam, tá? Esse é bom que vocês guardem. Ambos os temas são por aqueles que tentam implementá-los, tidos como teoria da conspiração de cristãos, conservadores, etc, etc. Muito bem. O nosso tema dessa noite, marxismo cultural, desafio revolucionário. Para ele, eu escolhi essa imagem que é bastante curiosa, que você já deve ter visto, do revolucionário argentino Che Guevara, que lutou ao lado de Fidel Castro durante a Revolução Cubana em 57. Né? E é interessante porque você vê a imagem em alto contraste de Che Guevara colocada à frente de um arco-íris, representando muito daquilo que se conhece como marxismo cultural, especificamente o movimento gaysista, dentro do qual se inclui a própria ideologia de gênero. É muito curioso e eu gosto de ressaltar essas incoerências, essas incongruências que acontecem nesse movimento, porque como é possível a figura de Che Guevara representar alguma coisa para os gays, né? Você tem aqui simplesmente um assassino em série, né? Praticamente um psicopata, que foi o engenheiro do primeiro campo de concentração que incluiu gays em Cuba, né? Então esse campo de concentração foi terminado em 1960 e ali havia a imposição de trabalhos forçados para os homossexuais cubanos. Se você já viu alguma cena de campos de concentração nazistas da Segunda Guerra, talvez você se lembre daquela famosa frase que havia na entrada de Auschwitz, que dizia assim: o trabalho vos libertará, né? No campo de concentração que Che Guevara projetou para os homossexuais, a frase que havia na entrada é: o trabalho vos fará homens. Então é muito curioso que um indivíduo assim, com essa biografia, possa servir de ícone para o movimento revolucionário cultural que nós vemos hoje. Mas é justamente essa incoerência que marca o movimento, né? E eu queria começar refletindo com vocês uma coisa que, de certo modo, você deve ter se cansado de ouvir na mídia, né? Aquela frase que desde o começo dos anos 90 tem sido repetidamente impressa na mídia, né? O comunismo acabou, não é? Não é assim que nós temos ouvido? Porque você tem esse episódio de 9 de novembro de 1989, quando, surpreendentemente, aos olhos do mundo, o Muro de Berlim começou a ser derrubado, né? Depois de uma invasão que começou a acontecer em alguns países do leste europeu, notadamente a Hungria, depois a própria Alemanha Oriental, e essa era uma barreira intransponível, né? Dezenas de pessoas morreram durante a Guerra Fria tentando atravessar o Muro de Berlim. Havia projetos de implementação de alta tecnologia para impedir completamente qualquer tentativa de atravessar. Mas, em 89, essa barreira cai, surpreendentemente.
E aí a mídia vai dizer para você: o comunismo acabou. O comunismo acabou. E os anos 90 começam com uma série de episódios, no mínimo, curiosos. Porque em 1990, poucos meses depois desse episódio aqui, o nosso querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com Fidel Castro num hotel lá em São Paulo e começa um projeto político que vai se tornar o projeto político mais poderoso das Américas, o Foro de São Paulo. Lembre-se que o nosso ex-presidente é de origem trotskista, né? Em 1991, o presidente americano George H.W. Bush pai, deixa um célebre discurso que está presente, inclusive, se você quiser assistir pelo YouTube, em que ele, em 1991, marca o começo de uma nova ordem mundial. Em 1992, a União Soviética se dissolve, na sequência da queda do Muro de Berlim. Em 1992, um novo projeto de economia e de visão cultural para o mundo também começa, e curiosamente começa aqui no Brasil, com a Expo Rio 92, onde se estabelecem os parâmetros para o começo de um desenvolvimento sustentável. Essas coisas parecem pontos soltos, mas não são. Todas elas estão bastante interligadas. Em 1994 é um ano especialmente marcante pelo número de organizações não governamentais, as famosas ONGs, muitas delas pretensamente humanitárias, que se multiplicam pela América Latina, especificamente a América do Sul, sempre focando os tais direitos humanos. A pergunta fica aqui: o comunismo realmente acabou diante desse quadro? Bom, muita gente acredita que acabou, né? Porque quando você fala em comunismo, o que há na mente de muitos daqueles que assim falam é aquela noção de uma revolução focada no aspecto econômico da sociedade, onde uma classe trabalhadora vai tomar pela força os meios de produção. Bem, mas isso deixou de ser prioridade para o comunismo há muito tempo. Não é mais essa a articulação que os revolucionários têm feito, exceto em um ou outro lugar. Mas se você olhar essas referências que eu deixo aqui, na própria internet, você percebe que, de uma forma geral, e inclusive a grande mídia, porque você não vai ouvir falar de marxismo cultural na grande mídia, eles vão dizer que o marxismo cultural é uma grande teoria da conspiração. De quem? Bom, de cristãos, de católicos, de conservadores. Tudo isso não passa de uma teoria da conspiração. Veja, por exemplo, aqui essa matéria que foi publicada no jornal de esquerda em inglês famoso, um dos mais famosos, The Guardian. Essa matéria do Jason Wilson, que é um articulista australiano, ele diz assim, essa matéria da esquerda: marxismo cultural, uma teoria unificadora para direitistas que amam bancar a vítima. Interessante, né? Bom, vocês vão ver ao longo da exposição aqui que quem ama bancar a vítima é justamente aqueles que estão implementando o marxismo cultural, né? A ideia de vitimização é justamente o que está sendo usado do outro lado. Se você é daqueles que gostam de pesquisar usando a Wikipedia, que não é uma fonte lá muito boa de pesquisa, mas enfim, você pode confirmar aí essa palavra, ou esse termo, marxismo cultural. Se você clicar e for ver o que você vai encontrar, você vai ver que marxismo cultural está escrito ali, ó. É uma teoria da conspiração difundida nos meios conservadores e de extrema esquerda estadunidense ou americanos, né? Desde a década de 1990, ou seja, desde a queda do Muro de Berlim, tá? Que se refere a uma forma de marxismo alegadamente atuante na cultura. Ok, então percebam, nós estamos falando de alguma coisa aqui nessa noite que para as pessoas aí de fora trata-se de uma teoria conspiratória. Mas eu gostaria que você acompanhasse com bastante atenção para você ver que não há nada de conspiratório nisso aqui. Mas eu acho que existe uma questão importante para nós tratarmos no primeiro momento, e aqui talvez seja um problema que exige de nós um certo cuidado na abordagem.
Esse termo, marxismo cultural, ele procede? Outra pergunta: existe uma doutrina ou um ideólogo que prega o chamado marxismo cultural? Não. Existe uma doutrina fechada com pressupostos bem definidos que possa circunscrever aquilo que nós chamamos de marxismo cultural? Não existe. Então, o termo é conceitualmente correto? Bom, o termo traz uma certa contradição em si mesmo. Por quê? Porque como pode um marxismo ser de base cultural se Marx supostamente nunca enfatizou o aspecto cultural dentro da Revolução? É uma boa questão, não é? Quer dizer, se Marx nunca se preocupou com aquilo que ele chamava, e vocês vão ver mais adiante, a chamada superestrutura da sociedade, o aspecto, o conjunto de valores culturais, filosóficos, morais de uma sociedade, culturais, ele nunca se preocupou com isso. Ele se preocupou com a estrutura, com a base econômica. Então, como pode se atribuir a ele uma suposta ideia, ou um conjunto de ideias políticas focada na cultura? De fato, nós temos uma contradição aqui. Mas essa contradição de termos, ela não invalida o que nós estamos vendo, o que temos diante de nós. Você pode chamar o marxismo cultural de outros nomes, se você quiser, porque há vários autores que chamam. Por exemplo, você pode chamar de Western Marxism, ou marxismo ocidental. Você pode chamar de, por exemplo, como o famoso filósofo e psicólogo canadense Jordan Peterson chama de um marxismo que quase se alinha com o pós-modernismo. Então, o termo em si não é assim tão importante. É uma revolução que guarda relações com o marxismo, mas que atua de uma forma completamente diferente. Por isso, meus irmãos, eu quero propor para você um conceito de marxismo cultural. Já que nós temos uma certa contradição de termos, eu quero propor para você esse conceito para que você veja a complexidade que há por trás desse termo, e talvez aqui você entenda que faz um certo sentido entender o processo que ocorre hoje no mundo ocidental com revolucionários que atuam no campo cultural. Então, o que eu proponho para você que seja a definição daquilo que nós vulgarmente chamamos de marxismo cultural? O marxismo cultural é um universo estratégico. Presta atenção. Não é uma estratégia, não é uma doutrina, não é uma ideologia. Ele é um universo estratégico. Pode incluir também ações táticas, como inclui. Mas de forma geral ele é um universo estratégico, um amplo conjunto de concepções revolucionárias que, em maior ou menor grau, muitas vezes em grau muito pequeno, preservam alguma relação com aquele marxismo clássico. Podem guardar uma relação distante, podem guardar uma relação mais próxima. Isso varia, e isso não muda a realidade. O marxismo cultural, e aqui é importante que você preste atenção, ele propõe que aquela velha luta de classes da qual Marx falava seja agora travada com armas simbólicas, não com armas reais, não com tanque de guerra, com fuzil, com armas simbólicas e na esfera da cultura, não da economia. Então aí, na esfera da cultura, o marxismo cultural busca transformar de forma gradativa o senso comum, aquilo que você pensa, que as pessoas pensam, que a sociedade pensa acerca dos valores mais básicos. Gradativamente o senso comum vai sendo afetado através de uma estratégia bem simples: a ocupação de espaços dentro da sociedade, na mídia, na literatura, na cultura, na universidade, na igreja. Por quê? Por agentes revolucionários.
culturais, que podem ser conscientes ou não. Você tem gente que está fazendo esse trabalho e que não tem consciência dele. Você tem outros que estão fazendo e que sabem bem o que estão fazendo. Então essa ocupação que se dá na mídia, na escola, nas igrejas, nas artes, nas leis, ela tem um propósito, dentro disso que chamamos de marxismo cultural, ou marxismo ocidental. Ela visa a destruição dos valores da tradição com a qual esse mundo que vivemos aqui no Ocidente foi construído, a tradição judaico-cristã, e a instituição de uma nova ordem político-social. Então essa palavra nova ordem é uma palavra muito cara ao revolucionário, porque o revolucionário, ele quer dissolver a velha ordem e implementar uma nova ordem. Quando você ouve, por exemplo, esse termo nova ordem mundial, que parece uma teoria da conspiração, não é. A nova ordem mundial é um processo revolucionário em escala global, entendeu? Que naturalmente vai exigir outras estratégias mais complexas. Agora preste atenção, aquele marxismo clássico e o marxismo cultural, eles têm um ponto em comum muito importante. Tanto o marxismo clássico quanto esse que chamamos cultural, eles entendem que a história, eles divinizam a história. Eles pertencem a uma cosmovisão materialista. Então Deus não existe, ou se existe é irrelevante. Então quem é o redentor do homem? É a história. A luta. Qual é o motor da história? É a luta revolucionária. Então veja, ambos veem a história como uma sequência de lutas entre grupos de opositores, tá? Esse grupo de opositores reúne opressores de um lado e oprimidos do outro. Então vocês percebem aqui aquele termo vítima que nós nos referimos no começo, né? Sempre vai ter vítima e sempre vai ter vitimizador, tá? Então ambos os tipos de marxismo apresentam grupos de vítimas que comporão aquilo que seria para eles a classe dos ungidos, aqueles que vão ser os canais da redenção da história, para a criação da sociedade perfeita, igualitária, justa, harmoniosa, perfeita, sem injustiças. São esses grupos de vítimas que serão esses ungidos. Então eles serão esses agentes da emancipação da humanidade, dessas vítimas. Para quê? Para a construção desse mundo utópico. Então, uma outra coisa importante, o marxista de forma geral, e você está vendo aqui um típico marxista cultural, né? Sujeito com a capa da bandeira dos Estados Unidos e com a foice e o martelo no peito e um arco-íris por trás, né? Você imaginar que a União Soviética, representada nessa camiseta do cara, punia no artigo 121 do Código Penal Soviético, punia os homossexuais com 5 anos de prisão e trabalhos forçados nos gulags, na Sibéria, né? Que legal, né? Então, o marxista de forma geral, ele busca a vítima ideal, que vai ser o motor dessa guerra, dessa oposição e desse confronto, e dessa luta. Agora, não apenas busca, mas ele deve conscientizar esse grupo, que será o seu grupo de vítimas, da sua vitimização. Então é preciso falar muito sobre a sua luta, a sua injustiça, quanto ele sofre, quanto ele é perseguido, quanto os outros devem uma dívida histórica para com ele. É preciso criar uma consciência. Se em Marx o trabalhador das empresas, das indústrias tinham que criar nele uma consciência de classe, hoje você precisa criar uma consciência de classe social da vítima. Seja o gay, seja o negro, seja a mulher, seja o imigrante. Você precisa criar a consciência de vítima. Você precisa dizer para a mulher: seu marido é mau, ele bate em você, é um opressor.
Isso tem que ser constantemente fixado em sua mente. Então, no marxista clássico, como você viu aí, a categoria de vítima era formada pelos oprimidos econômicos, era o proletário, aquele cara que estava lá na indústria, ralando, e ralava mesmo. Havia injustiça, havia muito. A industrialização estava começando, os homens estavam vindo, as famílias estavam vindo no campo para viver na cidade, tudo era muito difícil, a criança trabalhava na indústria, não havia muito entendimento sobre como lidar com tudo aquilo, havia muita injustiça. Então, assim, a classe de trabalhadores, a classe proletária era a vítima do momento, daquela situação. Já no modo cultural do marxismo, vejam só, considerando que a cultura é uma coisa que sofre aí mudanças, né? O universo das vítimas também está em constante mudança. Não é mais o proletário. O proletário ganhou dinheiro, entendeu? O proletário ganhou dinheiro, tá bem. O proletário comprou carro, o proletário comprou casa na praia. Então o proletário não serve mais, porque o maldito capitalismo trouxe dinheiro para o proletário. O proletário não está mais interessado em revolução, ele quer viajar, ele quer subir na vida, quer ser promovido, entendeu? Mas existem outras vítimas potenciais para as quais o marxismo cultural vai trazer essa consciência de classe. Quem são elas? Bom, pode ser muitas vítimas, muitas. Eu citei aqui mulheres, gays, travestis, transexuais ou transgêneros, minorias étnicas, índios, adeptos de determinadas religiões, menos a cristã. O cristão é o opressor, entendeu? O cristão nunca é oprimido, o cristão é sempre o opressor dentro dessa lógica, tá? Outras religiões sim, mas inclusive o Islã. O Islã também é o oprimido e o cristão é o opressor, entendeu? Ó, você já deve ter visto o filme, por exemplo, das Cruzadas, né? Nas Cruzadas, quem são ali os terríveis, bárbaros, opressores, violentos, desumanos? São os católicos medievais. Quem são as vítimas? Tadinho, eles estavam ali, aconteceu que eles estavam ali em Jerusalém e na Palestina, e eles foram tomados de assalto e violentados. Os pobres muçulmanos. Não é assim que você vê sempre? É sempre assim, não é? Isso está na aula, você vai no segundo grau, é assim que se ensina. Muito bem, esse universo muda. Tem sempre gente aparecendo, sempre novos grupos. Por exemplo, animais pode ser um grupo novo de vítimas. O planeta Terra pode ser um novo grupo de vítimas. Vamos reformar a sociedade, porque nós estamos destruindo o planeta Terra, nós estamos causando o aquecimento global, o antropogênico. O que nós vamos fazer? Bom, vamos acabar com a indústria. Vamos botar todo mundo andando de bicicleta. Que tal? Vamos acabar com a indústria automobilística. Vamos acabar com usinas nucleares. Vamos acabar com usinas hidrelétricas. Vamos colocar a maravilhosa fonte de energia eólica, por exemplo. Maravilhoso, não é? Quer dizer, fique bem atento. Fique bem atento. Paul Campbell é uma autoridade em marxismo, é um católico americano que tem estudado o tema do marxismo cultural. E ele diz uma coisa interessante: o marxismo cultural não é o substituto do marxismo clássico, é o acelerador dele, que é o novo processo revolucionário que encontra caminho na nova sociedade. Então, assim como o marxista clássico, o marxista cultural em geral concorda que a história passa por fases, passa por uma série de estágios. Passou pela escravidão, pelo feudalismo, pelo capitalismo. É aquela característica etapista da revolução: fascismo, socialismo, em direção à revolução que trará a sociedade perfeita, utópica do futuro, a sociedade sem classe. Agora, qual é a diferença aqui mais uma vez? O marxista cultural, quando ele olha para o marxista clássico, ele entende que eles erraram numa coisa. Eles erraram a pensar
que era possível alcançar essa sociedade justa, clássica, utópica, apenas por meios econômicos. Os meios econômicos não são suficientes para isso. Ele entendeu, o marxista cultural, que essa revolução em direção à utopia, ela requer uma batalha cultural que vai mais para frente ensejar uma mudança econômica. Então vamos ver aqui, encerramos as nossas introduções aqui, tá? Vamos ver aqui um pouco da evolução do marxismo cultural desde a virada do século XVIII para o XIX até a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um evento histórico importantíssimo, irmãos. Mais que a Segunda Guerra, dentro desse nosso entendimento sobre o marxismo cultural. Claro que o pensamento de Marx é muito complexo, eu estou simplificando aqui o máximo possível, mas para você entender um ponto em particular. Marx dizia que a dinâmica do capitalismo, aquele capitalismo que ele conheceu no início do século XIX, naturalmente muito incipiente ali, ele entendia o seguinte: o capitalismo ele vai conduzir a sociedade de uma forma tal em que o proletário, ou proletariado, o conjunto de proletários, vai ser cada vez mais numeroso e ao mesmo tempo cada vez mais explorado pelos donos do capital, pelos burgueses. Essa sociedade, controlada pelos burgueses, por causa da tecnologia, ela vai produzir cada vez mais bens e mais riquezas, mas esses bens e essas riquezas, segundo Marx, ficariam concentradas nas mãos dos donos dos meios de produção. Então, nesse gráfico pequeno aí, você pode ver, tem uma linha, tem uma sequência. Você vai ter uma superprodução, segundo Marx achava, dos bens. Essa superprodução vai ensejar o desemprego, um desemprego em massa do proletariado. Esse proletariado vai se revoltar, vai promover uma revolução, no caso armada, revolução violenta. Essa revolução vai derrubar a burguesia e aí vai ensejar por um certo período de tempo a ditadura do proletariado, até que se alcance uma sociedade sem classes, onde todo mundo viva bem, maravilhosamente bem, como no mundo dos ursinhos carinhosos, que você já ouviu falar. Vai haver ali, nesse mundo utópico, o surgimento do novo homem socialista. O novo homem socialista, ele não é, por exemplo, homossexual. O novo homem socialista não contempla essas libertinagens sexuais que para Marx e Engels para Marx e depois Lenin, eram fruto da sociedade capitalista corrompida. Esse novo homem socialista, ele é igualitário. E vai haver ali nessa sociedade uma grande aura de justiça social. Então, quando você olha isso aqui, você chega a uma conclusão simples. A revolução violenta, dentro dessa ótica marxista, ela era inevitável, porque ela era, de certa forma, catastrofista. Ela ensejava um momento em que haveria, de alguma forma, uma ruptura, um confronto entre a classe de vítimas, o proletário, e a classe de vitimizadores. Quem? Os burgueses. Tanto isso é verdade que um discípulo de Marx, Vladimir Ilyich Lenin, quase 100 anos depois, começo do século XX, poucos anos antes da Primeira Guerra Mundial, ele vai agregar um outro elemento aqui. Ele era russo, Marx esperava que a revolução fosse acontecer nas sociedades mais desenvolvidas da época, a Alemanha e a Inglaterra. Ele achava que a revolução ia acontecer lá, jamais na Rússia. Por quê? Porque a Rússia era atrasada. A Rússia era um país atrasado. A Rússia era um país agrícola. O Império Russo, o Império Czarista, era uma monarquia absolutista, e o país estava imerso numa economia. Fazer a revolução num país
onde não havia uma etapa daquelas que eram necessárias para a revolução. Qual etapa? Você tinha que ter passado por um momento feudal, depois o momento da burguesia, e aí o momento do proletariado. Mas a Rússia não tinha tido uma burguesia. A Rússia não tinha um proletariado significativo. Já tinha um problema. Mas havia um outro problema. Lenin entendeu que o capitalismo era ruim não apenas porque os proletários se opunham à opressão do burguês, mas também porque o capitalismo, através da sua voracidade de consumo, ele explorava os países através do imperialismo. Sendo assim, diante desse quadro que está aqui, e diante do que estava acontecendo no começo do século passado, há 100 anos atrás, 110 anos atrás, Lenin dizia, assim como muitos outros comunistas, que aquela guerra que estava se aproximando, a Primeira Guerra Mundial, não contaria com o apoio da classe proletária dos respectivos países. Você está entendendo? Presta atenção, porque isso aqui é muito importante. A guerra que estava se avizinhando, 1910, 1911, 1912. Obrigado, irmão. Obrigado. Você não ficará assim galardão, hein? Segundo a palavra de Deus. Essa guerra que estava se avizinhando, dizia Lenin, ela não contará com a participação da classe proletária. Por quê? Porque na ideia dos comunistas, você ia criar uma classe proletária global, para além das culturas dos países. Então qual era a expectativa dele? Bem, a classe proletária russa, que não era tão grande, mas existia, era pequena, ela não iria pegar em armas contra a classe proletária alemã, do Kaiser Guilherme alemão. E a classe proletária austro-húngara não iria pegar em armas, mais um com galardão no céu. A classe proletária austro-húngara não pegaria em armas contra a classe proletária dos republicanos franceses, que não pegaria em armas contra a pequeniníssima classe proletária dos otomanos do Império Turco. Não pegaria. E aí, quando enfim essa guerra supostamente acontecesse, a classe proletária toda se uniria e derrubaria os seus respectivos burgueses e monarcas. Entenderam? Entenderam? Essa era a expectativa. O que aconteceu? 1914. Começam as previsões fracassadas e acontece a crise teórica. Estoura a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi, olha, vou frisar isso para vocês com todas as linhas, tá? Guardadas as proporções, tão violenta ou até mais que a segunda, guardadas as proporções, tá? Foi muito violenta, muito violenta. Foi a maior guerra que o mundo conheceu até então. E foi violenta, sobretudo, porque novas tecnologias foram incorporadas ao combate sem que a estratégia militar tivesse amplo domínio delas. Então você teve, por exemplo, metralhadoras muito mais modernas, disparando muito mais tiros, a inclusão dos aviões, a inclusão dos submarinos, a inclusão dos tanques, a inclusão dos terríveis gases letais, como gás de forgênio, gás de mostarda, gás de cloro. O indivíduo inalava aquele negócio e ficava semanas morrendo, vomitando o próprio pulmão. Você pode imaginar o que é isso? Então foi uma coisa muito violenta. Custou aí, dizem alguns números, praticamente 17 milhões de vidas, 32 países envolvidos dos 5 continentes. E querem saber, irmãos? O proletário inglês pegou em armas pela Inglaterra. O proletário alemão pegou em armas pela monarquia, pela república, desculpe, pelo Império Alemão.
O proletário russo pegou em armas pelo czar. O proletário austro-húngaro pegou em armas pelo rei Francisco I. O proletário italiano pegou em armas pelo rei Emanuele. O proletário francês pegou em armas pela República. E se mataram entre si terrivelmente. Ou seja, os trabalhadores do mundo não se uniram. E mais, tem mais uma crise aparecendo aqui. Desde 1902, pouco mais de 10 anos antes do início da guerra, Lenin tinha previsto uma coisa. Segundo esse historiador Stanley Page, escreveu sobre a vida de Lenin. Ele achava que a revolução acontecendo, a revolução proletária acontecendo na Rússia, que não foi proletária, ela não foi proletária, os proletários foram envolvidos, mas ela foi uma revolução de uma inteligência, foi uma revolução de uma intelectualidade de russos. Essa revolução acontecendo e se consolidando na Rússia czarista, ela iria ser exportada para todo o mundo. Tudo que eles precisavam é de uma ignição, no primeiro país. Se ele acontecesse ali, então, ela aconteceu, mas ela não foi exportada. Eles tentaram, vários países, mas ela foi rechaçada fora da Rússia, onde eles tentaram, inclusive pelos próprios trabalhadores, como vocês vão ver a seguir. Mais uma crise teórica. Aí a pergunta, bom, há uma crise teórica aqui, né? Mas a culpa está na teoria ou está no proletário? No agente potencial. Claro que a culpa está no agente. Por que a culpa não está na teoria? Por que a culpa não está na teoria? Porque, como dizia o crítico francês Jean-François Rével, o socialismo nunca é um fracasso, é apenas um sucesso mal explicado. Se a culpa está no proletário, se a culpa está no potencial agente revolucionário, qual é o problema com ele, que precisa ser corrigido, para que ele se torne então um agente revolucionário, que ele demonstrou não ser na Primeira Guerra Mundial? Então, essa crise teórica mexeu com a cabeça de muitos socialistas. E aqui eu vou mostrar uma coisa para você, que você vai ficar escandalizado. Você vai ficar escandalizado comigo aqui, do que eu vou mostrar para você. Crise teórica pós-Primeira Guerra Mundial, 1919, 20, 21, 22. Quais as respostas que os socialistas estavam buscando para enfrentar aquele problema? A revolução não aconteceu. Era preciso agora algum outro mecanismo para ativar a revolução. Houve uma classe de marxistas, houve uma certa categoria de marxistas que analisou a Primeira Guerra Mundial. Eu vou citar um aqui, um cara chamado Giuseppe Gentile. Ele olhou para aquilo e disse assim: bom, talvez a resposta para o verdadeiro socialismo seja um socialismo de características nacionalistas. Você está querendo dizer que o fascismo é de esquerda? Que o nazismo é de esquerda? Mas como é que você prova isso, irmão? Bom, é só você ver o histórico dos agentes que estão por trás desses movimentos. Mussolini era marxista. O mentor dele, Giuseppe Gentili, era socialista. Esses caras tinham um longo passado de envolvimento com o socialismo. Goebbels, o ministro da propaganda nazista de Hitler, era socialista. Tinha tido um passado marxista. Quando Goebbels escreve sobre o nacional-socialismo, ele diz que entre nacional e socialismo, a palavra mais importante dos dois é o socialismo, porque o nacional é apenas um adjetivo do tipo de socialismo que eles vivem. Então a pergunta é: como isso pode ser de direita? Como pode ser?
Então, uma resposta para a crise teórica foi o surgimento de movimentos socialistas de caráter nacionalista, fascismo e nacional-socialismo. Mas o que nos interessa aqui não é isso. O que nos interessa aqui foi a outra resposta que se procurou da crise que a Primeira Guerra Mundial trouxe. Era a ideia de que talvez a revolução pudesse acontecer através da cultura, não através de estratégias econômicas, mas através da ocupação de espaços na cultura. E aí nós estamos falando de alguns elementos importantes e que nós veremos a seguir. E o primeiro deles é um húngaro chamado György Lukács, que foi convencido dessa verdade. A revolução deve vir por meio da cultura. Mas vamos falar também de Antonio Gramsci, um outro italiano, socialista e fundador do Partido Comunista Italiano. E vamos falar de um grau mais elevado desse tipo de revolucionários, que são os intelectuais da escola de Frankfurt. Esse é o princípio do que nós chamamos marxismo cultural. Vocês estão entendendo? Estão entendendo isso? Então, o marxismo cultural é uma ideologia? Não. O marxismo cultural é uma estratégia, é um conjunto estratégico, é um conjunto imenso de ideologias, baseada na ideia de que você vai conquistar ou vai fomentar a revolução agindo na esfera da cultura. E o primeiro exemplo que eu havia citado para vocês, a primeira experiência revolucionária cultural de que nós temos notícia, dentro de uma ótica verdadeiramente socialista, aconteceu na Hungria, pós Primeira Guerra Mundial. Essa Hungria que está aqui não é a Hungria pós Segunda Guerra Mundial, que foi ocupada pelos soviéticos. A Hungria pós Primeira Guerra Mundial tinha recém conquistado a sua independência do antigo Império Austro-Húngaro, e os comunistas estavam infiltrados lá. O que aconteceu? A Hungria tinha um governo social-democrata, mais ou menos tipo que seria o PSDB, tá? Que são socialistas, mas caminham por uma vertente mais lenta de socialismo, tá? Os sociais-democratas, como já aconteceu outras vezes na história, eles acabaram se fundindo aos comunistas. Quando eles não se fundem, eles acabam ajudando, né? E aí apareceu um sujeito chamado Bela Kun, um húngaro comunista, que foi o fundador do Partido Comunista Húngaro. Ele foi solto da prisão. Veja como esse negócio de prisão de comunista nunca é muito definitivo, né? Sabe? Às vezes eu olho, a história se repete, eu vejo assim, esse negócio de prisão de comunista nem sempre dá muito certo, né? Às vezes os caras saem, e quando eles saem, eles causam assim, bastante estrago. Bela Kun saiu, foi solto e foi alçado ao poder. E aí, em 1919, ele forma a República Soviética da Hungria. República Soviética da Hungria. Bom, aqui eles estão agindo através aqui da cabeça de Bela Kun. Ele está agindo dentro do método tradicional marxista, que é o quê? Os caras vão lá e estatizam os meios de produção, né? A chamada classe trabalhadora, que não são eles, são os caras que estão no poder, mas eles vão lá em nome da classe trabalhadora e estatizam o poder, coletivizam a agricultura. Esse regime vai durar menos de 200 dias e vai ser destruído pelos próprios trabalhadores. Mas por que eu estou citando a República Socialista ou Soviética da Hungria? Porque Bela Kun elegeu para ministro da Cultura, ou comissário da Cultura, como ele chamava, um sujeito muito inteligente, um revolucionário muito inteligente, chamado György Lukács. György Lukács era um teórico marxista que estava muito atento ao que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial. Estava muito atento ao que havia acontecido na Revolução Russa. E ele reconhecia que havia uma crise. E ele entendeu que era preciso agir na cultura. Por quê? Porque, segundo György Lukács, as sociedades ocidentais, com a sua moral cristã, elas de certa forma serviam como uma espécie de barreira contra a ação revolucionária. E elas faziam mais, elas tiravam dos proletários a sua consciência de classe.
Então o cristianismo, a fé cristã, era extremamente nociva à causa revolucionária. Por quê? Porque, vamos supor, o trabalhador vai lá na assembleia do partido, na reunião do sindicato, na quarta-feira. Aí no domingo ele vai no culto. Pronto, acabou tudo. Entendeu? Já melou tudo. Já acabou com a consciência de classe. Ele vai na assembleia lá do partido na quinta e vai na missa no domingo. Acabou tudo. Melou. Porque ele chega lá no culto, na missa, o que for, fala, amai-vos uns aos outros, né? Esse negócio de fé cristã, pronto, acabou. Cadê a luta? Cadê a luta? Não tem instigação à luta, a revolução. Então, assim, a cultura ocidental, que é focada, que é baseada, alicerçada sobre a fé judaico-cristã, ela era extremamente nociva à causa revolucionária, era um obstáculo à vitória comunista. Então, Georg Lukács vai desenvolver um projeto revolucionário interessante, que vai trabalhar na área cultural. Ele vai promover o chamado terrorismo cultural. Agora veja se isso lembra alguma coisa a vocês hoje. Veja se isso lembra a vocês. A estratégia de Georg Lukács com seu terrorismo cultural. Ele vai promover a promiscuidade sexual nas escolas. Como? Com a erotização das crianças, inclusive com cartilhas publicadas explícitas. Lembra alguma coisa vocês disso? A mim lembra. Dizem que isso nunca existiu, né? Recentemente estavam dizendo que isso nunca existiu aqui no Brasil, né? Pois é. Então, Georg Lukács estava envolvido dentro desse terrorismo cultural com a difusão da prática do amor livre entre as crianças. Isso está acontecendo na escola, na Hungria. O desprezo pelos códigos familiares tradicionais. A família tradicional é vista como um inimigo terrível da causa revolucionária. O fomento da liberação sexual ou da emancipação sexual das mulheres, como você vai ver mais tarde sendo concretizado com o feminismo nas suas 3 ondas, ou 4, como dizem alguns, né? A ridicularização do casamento monogâmico, mais uma vez o ataque à família, e a propagação da irrelevância, da insignificância da moral e da fé cristã, no caso particularmente da Igreja Católica, porque era majoritária, ainda é majoritária na Hungria. Então vejam que situação, né, gente? A Hungria está experimentando algo completamente novo, porque Georg Lukács está ridicularizando a fé, ridicularizando a ética cristã, atacando a monogamia, atacando a autoridade espiritual da igreja e transtornando a ordem sexual da sociedade. Por que eles estão fazendo isso? Porque é necessário que se faça assim para você obter controle social. Quanto mais você desarraiga o indivíduo das suas ligações naturais, por exemplo a família, ou num outro espectro, por exemplo a comunidade da fé, a igreja, quanto mais você dissolve isso, mais você atomiza o indivíduo, mais solto ele fica na sociedade e mais sujeito ao controle de cima. Você está entendendo isso? Não? Você está entendendo por que esses caras, entre outras coisas, querem destruir a família? A família é um elemento poderosíssimo, como eu digo, não uma família, mas as famílias. Um elemento poderosíssimo de resistência à tentativa de controle sobre a sociedade. Porque a família transporta a tradição, a família tem laços e vínculos de amor entre os seus, porque os seus são capazes, inclusive, de dar a vida por um deles, por serem seus. A família transporta bens, riqueza e as passa para os seus descendentes. Ou seja, a família concentra a riqueza, mas concentra a riqueza por causa do trabalho. Então a família é uma coisa muito ruim para a revolução, muito ruim. Bom, essa brincadeira de Lukács custou uma coisa séria, porque, olha, durou menos de 200 dias, mas há relatos de que esse ensino que foi feito na escola, nas escolas públicas húngaras, gerou
produziu uma geração de molestadores sexuais nas décadas seguintes. E esse governo foi interrompido, essa ação revolucionária foi atacada, e foi a própria classe trabalhadora húngara que os instituiu. Só que o trabalho de Georg Lukács não acabou aí. Nos anos 20, ele vai ser uma figura importantíssima para a fundação daquilo que nós chamamos de Escola de Frankfurt. Ele vai ser uma das mentes por trás desses poderosos intelectuais que vão trazer o marxismo cultural para um novo. Foi redator de uma revista chamada A Nova Ordem. Lembra do termo, A Nova Ordem? L'Ordine Nuovo, em italiano. L'Ordine Nuovo, a Nova Ordem. Participava de greves, incitação de greves, numa famosa fábrica chamada Fábrica Italiana de Automóvel em Torino, a Fiat. Estava sempre lá, agitando, e ele acabou preso pelos fascistas, né? Como eu havia dito para vocês, esquerdistas de Benito Mussolini. Por quê? Porque comunistas e fascistas se odeiam tanto? Porque são primo-irmãos, né? Ambos desejam representar essa coletividade ou essa coletivização perfeita, tá? Ele foi preso em 26, ficou preso até 34, muito doente, saiu, morreu 3 anos depois. Mas enquanto ele esteve na prisão, nesse tempo de prisão, ele vai produzir algo muito importante que nós vamos ver a seguir. O que acontece com Gramsci? Um pouco antes da prisão, ele, como bom comunista, visita Moscou. Nós estamos falando aí do ano 1922. Ora, 22, a Rússia ainda não era a União Soviética e seria logo a seguir, mas estava ainda vivendo uma luta, uma guerra civil interna, com pessoas que eram prós e outros contra o regime comunista. E Gramsci, visitando a Rússia, ficou impressionado com a violência e com a barbárie cometida para a implantação daquela ditadura do proletariado. Ele achou que aquilo era uma coisa que não devia acontecer. Na ideia de Gramsci, tinha que haver um outro meio de você implementar a revolução sem custar aquela barbárie, aquelas massas de gente sendo mortas, aquele gasto imenso, aquele atraso no processo revolucionário. Então Gramsci, no tempo da sua prisão, ele vai produzir uma obra não ordenada no momento em que foi escrita, foi ordenada depois, entre 1929 e 1935. Ele vai produzir aquilo que ficou conhecido como Quaderni del Carcere, os cadernos do cárcere. Os cadernos do cárcere são nada menos do que 33 caderninhos escolares que as suas visitas passavam a ele para que ele pudesse, lá no cárcere, colocar, escrever, registrar aquilo que ocorria para ele em relação à necessidade de uma revolução bem implementada. Foram quase 3.000 páginas de pensamento revolucionário, que mais tarde são tirados da prisão pela sua cunhada. Ele era casado com uma russa de origem alemã. Esse documento é tirado de lá, esse documento vai parar na mão de outros comunistas italianos, e já após a Segunda Guerra Mundial, eles são ordenados e publicados, final dos anos 40, de forma ordenada. Vejam só uma coisa: os cadernos do cárcere, com essa estratégia marxista completamente nova e incrivelmente ampla que Antônio Gramsci concebeu, vai ser publicada no Brasil nos anos 60. A editora, a famosa editora Civilização Brasileira, você já deve ter lido livros da Civilização Brasileira, tinha como diretor, manda-chuva, um comunista, um editor comunista, chamado Enio Silveira. Ele começa a publicar a primeira versão brasileira dos cadernos do cárcere, 66, 67. Os militares interrompem, nos anos 80 voltam a ser publicados numa nova edição. Muito bem, o que Gramsci está pretendendo, gente? Ele está pretendendo uma revolução
diferente daquela que se concebia no marxismo clássico. Não uma revolução sangrenta com tanques, com armas, com perdas de gente em larga escala. Gramsci entendia que os marxistas estavam iludidos, porque eles acreditavam que haveria uma revolução espontânea do proletariado diante de um processo que os comunistas costumam chamar de processo de inevitabilidade histórica, ou seja, historicamente será inevitável que os proletários se levantem contra os patrões. Ele disse: não vai acontecer, não vai acontecer. Os proletários não estão mais preocupados com revolução. Isso na década de 20 ele já estava vendo que os proletários já estavam ganhando um certo acesso social, já estavam subindo na sociedade. Então qual era a ideia de Gramsci para avançar esse processo revolucionário? Era necessário mudar a cultura, gente. Mudar a cultura, mudar as tradições, mudar os valores do povo, mudar a percepção, o senso comum, os modos de pensar, o agir da sociedade. Então ele rompe com essa ideia catastrofista de armas revolucionária e começa um trabalho silencioso. Por isso, muitas vezes o processo que Gramsci encampou é chamado de revolução silenciosa. Nós no Brasil experimentamos isso. Nós estamos agora tentando desfazer esse processo no Brasil. Deixa eu explicar para vocês aqui, através desse gráfico, talvez fique mais fácil vocês entenderem. A ideia de Marx era que a revolução viria através da tomada dos meios de produção pelo proletariado, tá? Então, quando você vê essa estrutura social, a parte de baixo, aquilo que Marx chamava de estrutura ou base, ali estão os meios de produção, ali estão, por exemplo, mineração, indústria, comércio, tudo que tem a ver com economia e com dinheiro, tá? As forças de produção estão aqui. Na concepção de Marx, se ataca aí. Se você tomar isso aí, você tomou a sociedade e a revolução está consolidada. Gramsci vai dizer: não adianta fazer isso. Nós temos que atacar a superestrutura. O que é a superestrutura? É aquele universo moral, ideológico, filosófico, religioso, cultural que está sendo produzido em cima da base econômica. Então, se você toma essa estrutura de pensamento, você toma a sociedade. O universo econômico vem a reboque. Essa é a ideia de Gramsci. Essa é a chamada via cultural. Não é a via econômica, é a via cultural. Então, vejam só, gente. Gramsci está dizendo que a sociedade, para que ela fosse subvertida, você precisava pegar os valores dela, os valores morais, religiosos, você precisava de um processo que transformasse esses valores no seu inverso. Você precisava antagonizar esses valores e transformar grupos sociais que antes eram vistos de má forma como transgressores, como agora os heróis, as referências sociais. Você vai inverter tudo. Só que para fazer isso vai custar muito, é difícil, leva tempo. Gramsci falava de uma coisa chamada longa marcha das instituições. O que era a longa marcha das instituições? É que você vai precisar infiltrar as instituições da sociedade e vai precisar de um longo tempo até que elas sejam tomadas por esses que querem subverter a ordem. E outra coisa, essa revolução ela vai precisar de um ente politicamente organizado, um partido. Vai ter que ter um partido. Esse partido, Gramsci se inspirou naquela obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Nicolau Maquiavel está falando para um ser pessoal, um príncipe, um líder político. Maquiavel vai pegar essa figura Gramsci vai pegar essa figura do príncipe e vai transformá-lo num ente político grupal, coletivo, um partido. É o novo príncipe. Esse partido, ele vai assumir um status quase divino.
tudo que esse partido disser não será questionado. Ele ditará as novas regras morais, os novos rumos. Ele vai agir na sociedade. Você está conseguindo visualizar alguma coisa assim que o Brasil experimentou, não? Não? É aquilo que você está pensando, eu sei o que você está pensando, é que as pessoas por trás desse partido que você está pensando, elas eram gremistas, entendeu? Elas seguiam, não todas, muitas ali seguiam Antônio Gramsci. É por isso que você está vendo uma certa concordância, um paralelismo, né? Qual é o objetivo aqui então, com esse processo todo? Você vai modificar o senso comum das pessoas. Tudo aquilo que elas acham que é certo, que é justo, que é honesto, que deve ser feito, a forma como deve se viver, as instituições que são boas devem ser preservadas, tudo isso vai ser alterado. Porque se no marxismo clássico eles querem romper com o senso comum através de uma ação violenta, de uma ação revolucionária armada, em Gramsci o senso comum vai ser superado, porque ele vai ser penetrado, ele vai ser tomado aos poucos, entendeu? De dentro para fora, ele vai ser alterado. Então é um evento difícil, longo, que vai exigir organização, concentração de poder e uma transformação não apenas cultural, mas uma transformação psicológica. Sabe por que psicológica? Porque as pessoas não devem perceber o que está acontecendo. Isso tudo deve acontecer à revelia delas. Elas não sabem desse processo. E outra coisa que Gramsci percebeu, basicamente, que Georg Lukács nunca percebeu, que o cristianismo nas sociedades ocidentais, nós estamos falando das sociedades ocidentais, o cristianismo funcionava como uma espécie de barreira moral, barreira do pensamento social contra a ação revolucionária. Então as sociedades ocidentais, os países ocidentais, por causa da fé cristã, por causa das tradições cristãs, não importa qual tradição cristã, os valores estão lá. Esses valores são eminentemente antagônicos à revolução. Então Gramsci entendia que o Ocidente estava contaminado por 2000 anos de cristianismo, e era preciso encontrar uma forma de você varar essa barreira. Então vai precisar de alguns agentes muito bem treinados, né? Quando eu havia dito para vocês que Gramsci vai beber de Nicolau Maquiavel no Príncipe, né? Ele vai encontrar, ele vai ver na figura do partido um moderno príncipe. O partido, como Gramsci diz, ele é o intelectual coletivo, é aquele ente que dá as regras, a estratégia, a ação para os seus revolucionários. E o que o partido vai fazer? O partido vai agir de uma forma especial naquilo que Antônio Gramsci chamava de sociedade civil. Entenda uma coisa, Gramsci olhava para a sociedade como um todo, e ele entendia a sociedade como o que ele chamava de Estado ampliado. Mas ele achava que esse Estado ampliado era dividido entre sociedade política e sociedade civil. O que seria a sociedade política? Sociedade política é aquela área da nossa sociedade onde impera a força. Por exemplo, forças armadas, polícia, tá? Sistema jurídico. Ali impera a força. Então, se você resiste, se você se opõe à sociedade, a sociedade política vai agir com força sobre você, entendeu? Mas não era isso que Antônio Gramsci queria como elemento revolucionário. Ele queria agir num outro lado da sociedade, a sociedade civil. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é um conjunto de regras, um conjunto de acordos, de instituições espontâneas que existem na sociedade e que se entendem pelo consenso e não pela força. Igrejas, família, mídia,
universidades, escolas. Isso é a sociedade civil. Na sociedade civil impera o consenso. Muito bem, é ali, é esse o marco importante da Revolução, segundo Antônio Gramsci. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com/Burke Instituto Conservador.